Aleluias. Pai, nós te louvamos essa noite, nós te adoramos. Obrigado por estarmos aqui, reunidos em tua presença, para te louvar, para te adorar, para recebermos a tua palavra, para sermos edificados por ela. Deus, que todos que aqui estão recebam do teu Espírito Santo e que a fé de cada um aumente através do ouvir a tua palavra. Deus, que as nossas vidas, Senhor, sejam edificadas na rocha que é Cristo, que as nossas vidas sejam edificadas em Cristo que é a verdade, que as nossas vidas sejam edificadas na verdade que é a tua palavra. Sim, Deus, que nós possamos a cada dia estar mais firmes nela, Pai, não importando, Deus, com que o mundo, as circunstâncias estão falando, mas nos importando, Deus, com o que o Senhor está falando para nós. Deus, que nessa noite muitos de nós saiamos daqui cheios do teu Espírito, que muitos de nós saiamos daqui hoje, ó Pai, com a revelação da tua palavra queimando em nossos corações, que muitos de nós saiamos daqui hoje com o fogo ardendo nos corações, Pai, que muitos de nós saiamos daqui hoje transformados pela tua palavra, que muitos de nós saiamos daqui hoje, ó Deus, cheios do mover, cheios de santidade, cheio, Pai, da tua unção, Pai, buscando o Senhor ardentemente, com mais fome, com mais sede pela tua presença, por ter intimidade contigo. Pai, em nome do teu Filho Jesus, que possamos, ó Deus, essa noite sermos despertados pelo teu Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, eu profetizo sobre essa igreja, um povo, ó Deus, que ama a tua palavra. Eu profetizo sobre essa igreja, Deus, um povo que te busca em espírito e em verdade. Eu profetizo sobre essa igreja, Deus, um povo que te louva e te adora. Pai, um povo que está na tua presença, um povo que tem fome, um povo que tem muita sede do Senhor. Um povo, ó Deus, que não vai medir esforços para estar ouvindo a tua palavra. Um povo que não vai medir esforços para estar em comunhão uns com os outros. Um povo que não vai medir esforços para ajudar uns aos outros. Sim, Deus, nessa noite nós cremos e nós declaramos aqui sobre essa igreja a unção do teu Espírito Santo sendo liberada, sendo derramada, porque o teu Espírito Santo já foi derramado sobre a terra, e nós, ó Deus, nessa noite recebemos aquilo que o Senhor tem prometido para nós, em nome do teu Filho Jesus, Deus. Você que ora em outras línguas, comece a orar em outras línguas. Ore ao Senhor nessa noite, igreja. Essa noite é noite de busca, é noite de buscar o Espírito Santo de Deus, é noite de receber o poder do Espírito Santo de Deus. Abra o seu coração para Ele essa noite, abra a sua vida para Ele, abre sua alma para o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo entrar e fazer a obra dentro de você. Tímido, não seja tímida. Seja ousado no Espírito Santo. Seja ousado no Espírito Santo. Seja ousado no Espírito Santo. Abra teus lábios e comece a glorificar a Ele. Abra os teus lábios e comece a adorar a Ele. Ele quer ouvir a voz que sai do teu espírito, que sai do seu coração. Ei, cantará, maçoe, balabaie. Comece a adorar ao Rei dos Reis,
dos senhores. Comece a louvar a Jesus, comece a se entregar na presença dele. Se renda, se humilhe e aceite os planos de Deus para você. É tempo de nós buscarmos os planos de Deus para as nossas vidas. É tempo de buscarmos os projetos de Deus para as nossas vidas. É tempo, Deus, de nós te louvarmos e adorarmos em espírito e em verdade. Uma igreja que é movida pelo amor, é que eu profetizo neste lugar. Uma igreja movida pelo amor. Amém. Quem ora no Espírito fala os mistérios de Deus, fala das coisas escondidas. Quem ora no Espírito fala das coisas profundas de Deus. Quem ora no Espírito fala das coisas de Deus, fala das coisas escondidas. Comece a orar no Espírito, igreja. Quem ora no Espírito fala das coisas profundas de Deus. Edificai-vos na fé, orando no Espírito em todo o tempo. Ora, pois ora. Edificai-vos na fé, orando no Espírito em todo o tempo. Ora, pois ora, e a palavra se abrirá, não mais enganos haverá, somente vida, vida de Deus. E a palavra se abrirá, não mais enganos haverá, somente vida, vida de Deus. Quem ora no Espírito fala as coisas de Deus, fala as coisas escondidas. Quem ora no Espírito fala as coisas profundas de Deus, os tesouros escondidos do Senhor. Edificai-vos na fé, orando no Espírito, fortaleça na palavra, em todo o tempo, orando no Espírito Santo. Ora, pois ora. Edificai-vos na fé, orando no Espírito em todo o tempo. Ora, pois ora, e a palavra se abrirá, não mais enganos haverá, somente vida, vida de Deus. Você tem a vida de Deus. E a palavra se abrirá, não mais enganos haverá, somente você vai receber aquilo que Deus tem guardado para você. Os tesouros escondidos serão abertos da sua vida. E a palavra se abrirá, não mais enganos haverá, somente vida, vida de Deus. E a palavra se abrirá, não mais enganos haverá, somente vida, somente aquilo que é de Deus, vida de permanecerá na sua vida. Deus. E a palavra se
se abrirá, não mais enganos haverá, somente vida, vida de Deus. E a palavra se abrirá, não mais enganos haverá, somente vida, vida de Deus. Amém, Jesus. Te louvamos, Pai, nessa noite. Te adoramos e bendizemos o Teu nome neste lugar. Amém. Abram suas Bíblias em Atos capítulo 2, versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto os judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Amém? Podem sentar-se. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre o batismo no Espírito Santo. Hoje nós vamos ler muita Bíblia, viu? Vamos ler muitos versículos para a gente entender a respeito do batismo com o Espírito Santo. Eu sei que tem pessoas que ainda não são batizadas, e muitas vezes as pessoas não são batizadas por falta de conhecimento, por falta de fé, por falta de, muitas vezes, acreditar naquilo que a palavra está falando, ou de entender aquilo que a palavra está falando, ou muitas vezes por falta de um ensino a respeito disso, porque a gente pouco se vê falar sobre o batismo no Espírito Santo nas igrejas hoje. O que acontece hoje em dia? As pessoas são batizadas assim, na sorte. Foi o que aconteceu comigo. De repente estava em um culto, e nesse culto houve um mover, e eu comecei ali no culto a buscar, eu queria ser batizado no Espírito Santo, e acabou que o Espírito Santo me batizou naquele dia. Mas a gente tem, irmãos, muitas coisas que a gente precisa entender sobre o batismo no Espírito Santo, para nós que já somos batizados, e para quem também não é batizado. Então, hoje nós vamos entender a respeito disso. Para quê? Para que você tenha fé, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e para que você possa ensinar os outros a respeito do batismo com o Espírito Santo. Mas nós vamos ter um entendimento hoje sobre o que é isso. Então a razão, irmãos, porque muitas pessoas não receberam, é porque não ouviram corretamente a respeito desse assunto, que é um assunto, como eu disse, pouco falado dentro das igrejas. E muitas pessoas até menosprezam o batismo com o Espírito Santo. Muitas pessoas até acham que não precisam ser batizadas com o Espírito Santo. Ou muitas pessoas até entendem que o batismo com o Espírito Santo não é mais para nós. Ou muitas pessoas entendem que o batismo com o Espírito Santo é algo que vem espontaneamente quando Deus quer. Então nós vamos ler aqui hoje algumas passagens que eu vou mostrar para vocês
que o batismo do Espírito Santo não é quando Deus quer, é quando você quer. Eu vou mostrar para vocês, irmãos, que não é quando Deus quer, é quando você quer, porque Deus já quis. O Espírito Santo já foi liberado. Então agora basta você receber o batismo com o Espírito Santo. É a vontade de Deus que todos nós recebamos o batismo do Espírito Santo. Fala assim, é a vontade de Deus que todos os crentes recebam o batismo com o Espírito Santo. Vamos começar em Marcos capítulo 16, versículo 17. Nós vamos ver que o batismo com o Espírito Santo, irmãos, ele está relacionado diretamente com o falar em outras línguas. A prova de que alguém é batizado no Espírito Santo é ele falar em outras línguas. Marcos 16, versículo 17 e 18. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Esse sinal, que é falar em outras línguas, é para todos aqueles que crerem. Toda a igreja um dia creu em Jesus. Creu ou não creu? Creu para salvação. Então, no versículo anterior aí, se você ler, está falando exatamente sobre isso. Sobre aqueles que creem. Então, quando você crê, você tem também disponível para você o falar em outras línguas. O falar em outras línguas, irmãos, não é algo para você se exibir. Não é algo que Deus deixou para você mostrar que você é o espiritualzão. Que muitas vezes a gente entende isso, né? Que muitas pessoas querem falar em línguas dentro da igreja para se mostrar espiritual. Mas não é isso. Não é para você ser o crente pavão, aquele que quer se mostrar. Mas é para você, irmão, ser edificado na sua vida. A Bíblia fala assim que aquele que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Então a gente precisa entender que, primeira coisa, é para todos os que creem. Não é só para uns. Não é para metade. Não é apenas para os pastores. É para todos. Esses sinais acompanharão aos que crerem. Todos que crerem receberão esses sinais. Abram em Joel capítulo 2, versículo 28. Nós vamos ver a respeito da promessa que foi feita por Deus no Antigo Testamento a respeito do batismo com o Espírito Santo, a respeito do falar em outras línguas. Joel 2, 28 e 29. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos terão sonhos. Os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Então, se Joel está profetizando isso aqui, que o Espírito de Deus seria derramado naqueles dias, é porque ele ainda não havia sido derramado. Então, uma maneira, irmãos, da gente entender o Velho Testamento, você diferenciar o Velho Testamento do Novo, é que no Velho Testamento nem todos receberam o Espírito Santo. Nem todos puderam ter, aliás, ninguém pôde ter o Espírito Santo dentro de si. Algumas pessoas apenas receberam o Espírito Santo sobre eles. Davi recebeu o Espírito Santo sobre ele, Saul recebeu o Espírito Santo sobre ele, Sansão recebeu o Espírito Santo sobre ele e muitos outros. Mas agora só quem poderia receber, irmãos, eram os reis, os profetas e os sacerdotes. Então, você diferenciar as pessoas do Velho Testamento para as pessoas do Novo Testamento é isso. No Velho Testamento ninguém tinha dentro. É uma das maneiras de você entender as coisas do Velho Testamento. Agora, abram lá em João capítulo 7, essa passagem que Joel falou aqui, irmãos, Pedro confirmou lá no livro de Atos capítulo 2, mas nós vamos ler daqui a pouquinho. Abram por enquanto em João capítulo 7, versículo 37 até o 39. Aí fala assim: ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isso ele disse a respeito do Espírito. Então, quem crê, do interior correrão rios de águas vivas, que ele está falando que é o Espírito Santo, para aqueles que crerem. Versículo 39. Ora,
Isto ele dizia a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Por que o Espírito Santo não havia sido dado então? Porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então, outra maneira, irmãos, nos evangelhos, ninguém também tinha ainda recebido o Espírito Santo dentro dele. Mas nós vamos ver isso se cumprindo a partir do livro de Atos. Então, a graça, irmãos, ela começa, não começa nos evangelhos. A graça começa a partir do derramamento do Espírito Santo. Jesus, ele viveu na lei e ele cumpriu a lei. Não havia derramado ainda o Espírito Santo sobre o povo, sobre a igreja, para que a igreja recebesse a graça. Então, enquanto Jesus estava ali, vivo aqui na terra, todos estavam vivendo a lei. Também é uma maneira de nós entendermos melhor a palavra de Deus, quando a gente entende essas coisas. Então, em Atos capítulo 2, abram lá. Atos capítulo 2, a partir do versículo 6, que nós acabamos de ler, nós vamos ver algumas coisas aqui. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos, elamitas, os que habitamos na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar da grandeza de Deus. Então eles estavam entendendo o quê? Eles estavam entendendo aquelas pessoas que eram judeus falando das grandezas de Deus, certo? Deus estava falando para aquele povo que estava lá fora alguma coisa, as grandezas dele, ok? Então o povo que estava lá fora entendeu isso. Mas no versículo 13 fala assim, versículo 12: e todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de vinho, ou estão embriagados. Então, irmãos, naquele grupo lá, havia um grupo de pessoas que estavam entendendo o que estava sendo falado, e havia um grupo de pessoas que não estavam entendendo o que estava sendo falado. Eles falam assim: esse povo aí está bêbado, porque não estava entendendo nada. Não tiveram, né, a interpretação daquelas línguas. Ok? Então, naquela multidão havia esses dois grupos de pessoas: um que entendia o que Deus falava a respeito das grandezas através daquele povo, e outros que não entendiam nada e falavam que eles estavam embriagados. Ok? Então, isso é importante para a gente entender o estudo de hoje. Olha só, quando Pedro ouviu que eles estavam zombando, né, dizendo que eles estavam bêbados, então Pedro parou e foi explicar para eles o que estava acontecendo. Por que Pedro parou, irmãos? Pedro parou de falar em línguas, porque você pode parar de falar em línguas a hora que você quiser. A Bíblia fala assim: o espírito do profeta é sujeito ao próprio profeta. Você tem domínio sobre falar em outras línguas. Então Pedro, ele ouviu o povo zombando, parou de falar em línguas e foi lá fora para explicar para eles. E olha o que Pedro fala. Atos capítulo 2, versículo 14 até o 18. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras, pois estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Veja bem o que Pedro falou: acontecerá nos últimos. Ele não está falando assim, acontecerá que no último. Ou seja, muitas pessoas falam que aquilo ali foi só para aquele povo. Se for só para eles, a profecia estaria falando assim, no último dia. Mas a profecia fala, nos últimos dias.
Isso quer dizer também, irmãos, que nós ainda estamos recebendo esse batismo. A igreja atual ainda está vivendo, ou já está vivendo, os últimos dias. Então, os últimos dias da Bíblia começou lá no dia de Pentecostes e está indo até hoje. Nós estamos vivendo, irmãos, os últimos dias sobre a face da terra. Está muito próximo do Senhor Jesus vir e arrebatar a igreja e nos levar. Você vai ficar alegre, irmãos? Eu vou subir alegre. Quem for ficar alegre aí, irmão, está enrolado. Nós paramos no versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos anciãos terão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Então, o povo só começaria a profetizar após o derramamento do Espírito Santo. Amém? Então, o que Pedro está dizendo aqui, irmãos, a respeito de Joel é isso. Está confirmando a profecia que Joel falou. Amém? Agora, como o pastor Gilmar perguntou, que eles ouviam as pessoas falar na sua própria língua. Isso era um grupo. Ouviam aquelas pessoas falando em línguas, mas porém na língua deles, na língua nativa deles. E eles falam, mas eles são judeus, eles são galileus. Como é que eles, galileus, estão falando na nossa língua? Como é que a gente pode entender o que eles estão falando? E eles falavam das grandezas de Deus. Abram lá no livro de Isaías, no capítulo 28, versículo 11 e 12. Esse versículo que nós vamos ler aqui, esses dois versículos, Paulo também os confirmou, falando a respeito de outras línguas. Amém? Olha só. Na verdade, por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo. Aqui Isaías também profetizando, falando que Deus falaria a este povo por lábios estranhos e por língua estranha. Algumas traduções, lábios gaguejantes ou lábios balbuciantes, em outras traduções. Então ele fala que Deus falaria a este povo por meio de língua estranha. Isso aqui, irmãos, é o que cumpriu lá no dia de Pentecostes. Deus falou com o povo por meio de língua estranha, e o povo entendeu tudo. E ele fala no versículo 12, ao qual disse, olha o que é que Deus disse para eles: este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Eles ouviram, eles entenderam na língua deles, e esse tipo de língua estranha aqui, é a língua estranha para sinal para os incrédulos. A Bíblia fala desse tipo de língua estranha também. Eu não vou adentrar nesse assunto particular, mas a Bíblia fala que é uma língua que você fala, você está falando, orando em língua estranha, e uma pessoa que é de uma outra nacionalidade te entende, como se você estivesse falando na língua dela, e ela vai entender Deus falando das grandezas dele para ela. Amém? Então é um sinal para aqueles que não são crentes, para que eles possam crer em Deus, né, pastor? É isso aí. Pastor Gilmar, uma vez também, há muito tempo, né, pastor? Deus usou o pastor Gilmar falando em línguas aqui, e um irmão que era do Japão estava entendendo tudinho que o pastor Gilmar estava falando, não foi? E ele chegou depois do final do culto e falou: pastor Gilmar, como é que você falou as coisas que eu entendi tudo? Aconteceu aqui na nossa igreja. Tá vendo? Foi isso que aconteceu lá. Deus falou com aquele povo, irmãos. Só que a Bíblia fala que eles não quiseram ouvir. Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom? Ezequiel 36, versículo 26 e 27, também falando a respeito de uma promessa do Antigo Testamento, fala assim: também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o quê? O meu espírito. Então, irmãos, o que está dentro de você é o Espírito de Deus. E farei que andeis nos meus estatutos
e guardeis as minhas ordenanças e as observeis. Então, irmãos, aqui está falando que a primeira coisa que Deus daria é um coração novo. Irmãos, não tem como a pessoa receber o Espírito Santo de Deus sem receber uma nova vida, sem nascer de novo. O homem, o ímpio, não pode receber. Jesus mesmo falou: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O ímpio, ele não tem condição alguma de receber o Espírito Santo de Deus, se não nascer de novo. Por isso que aqui no livro de Ezequiel fala: eu vos darei primeiro um coração novo. Vou tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Está falando do novo nascimento. Depois ele fala: eu colocarei em vocês um espírito novo. É o seu espírito que nasce dentro de você. E aí ele fala mais: e colocarei o meu espírito dentro de você. Então você passa a partir disso receber o Espírito de Deus. Aí ele fala: e assim fareis com que andeis nos meus estatutos. Ou seja, irmãos, quem não tem o Espírito de Deus não consegue andar na palavra de Deus. É só pelo Espírito de Deus que nós conseguimos obedecer a palavra. Aqueles que não têm como receber. Então a gente precisa entender, irmãos, que o Espírito foi prometido e o Espírito foi dado. Tem pai que promete para o filho e não cumpre, mas Deus prometeu e cumpriu. Fala assim: Deus cumpriu a promessa e derramou o seu Espírito. Abram aí em Lucas capítulo 11. Lucas 11:11. Muitas pessoas, irmãos, têm medo de receber o Espírito Santo, o batismo. Eu também tive esse medo no começo. Porque quando você chega na igreja, novo convertido, e você começa a ver as pessoas falando em outras línguas, e você entende que aquilo é um batismo de Deus, e a primeira coisa que a gente tem é medo. E a gente fala assim: meu Deus, eu não vou buscar isso aí não, porque se eu buscar isso aí, de repente entra um espírito diferente em mim. E aí muitas pessoas têm medo de entrar um demônio na hora. Vou buscar o Espírito de Deus, mas vai que entra um demônio, minha vida não está certinha, eu não estou muito bem com Deus. E aí as pessoas com esse medo passam a não buscar, porque acham que não estão prontas. Outras também porque têm vergonha, né, da maneira como que vai reagir ao batismo. Cair no chão, chorar, por aí vai, rir, né? Então muitas pessoas passam a ter esse medo. Agora Lucas 11 fala assim, ó, versículo 11: qual o pai dentre vós, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então Deus está falando para você não ter medo, porque Ele vai te dar aquilo que você pede. Se você quer o Espírito Santo na sua vida, irmãos, Deus vai te dar o Espírito Santo. Ele não vai deixar que um demônio entre na sua vida. Glória a Deus. Outras pessoas, irmãos, têm medo de falar em outras línguas, porque acha que vai estar falando da carne, e segura e prende. Não, mas se eu falar vai ser de mim, vai ser da minha carne, vai ser da minha vontade, eu que vou falar. Abram em Atos capítulo 2, versículo 1. A Bíblia fala assim, até o versículo 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Que quem foi que começou a falar em outras línguas? Os discípulos. Foram eles mesmos que falaram, irmãos. Não foi Deus que falou. Eles encheram do Espírito e eles começaram a falar. Então muitas vezes o que está prendendo as pessoas de receber o Espírito Santo, ela fala assim: vai ser eu que vou falar. Mas é você mesmo. Não vai ser eu, não vai ser o pastor Gilmar, nem vai ser Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele vai dentro de você te impulsionar a falar. Mas quem vai falar é você mesmo. A Bíblia fala também em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2: porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Então quem fala é você, sou eu, somos nós. Então não tenha medo de achar que é da carne. Não, é você mesmo, irmão, que vai falar. É você mesmo, irmã. Talvez você está com o seu dom também, que você não usa mais há muito tempo, que você está se achando indigno. Não, eu vou esperar, minha vida está meio assim, eu não estou apto a falar em outras línguas ainda. Deixa eu abandonar o pecado, deixa eu fazer isso primeiro. Irmãos,
O Espírito Santo é dado para te ajudar. Se você conseguir largar o pecado, é porque você não precisa dele. Ele é o teu ajudador. Ele é o teu consolador. Não é na tua força, é na força de Deus. Não por força nem pelo poder, mas pelo Espírito. Você vai falar assim, mas irmão, por que você não está se achando digno de receber o batismo com o Espírito Santo? Não, pastor, mas irmão, se você morrer hoje, você vai para o céu ou vai para o inferno? Vou para o céu. Ué, mas você acha digno que vai para o céu, mas não acha digno de receber o batismo com o Espírito Santo? Como é que é isso? Ir para o inferno ninguém quer. Todo mundo tem fé para ir para o céu, não tem? Então tem que ter fé também pelo batismo com o Espírito Santo. Aleluias? Então ele fala, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Quando você fala em outra língua, ninguém entende. É o teu espírito falando com Deus. E o teu espírito, irmão, vai ser impulsionado pelo Espírito Santo e vai sair pela sua boca mesmo. Aleluias? Então você abra a sua boca e comece a falar sem medo, porque Deus deseja que todos sejam batizados pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui está falando a respeito da sua salvação. Quando você aceita Jesus, você é selado com o Espírito Santo. Ok? Esse selo não é o batismo. Você recebe um selo do Espírito Santo na sua vida, do qual você passa a fazer parte do povo de Deus. Você passa a ser igreja. É um selo que agora você é do Senhor, você é de propriedade exclusiva dele. Mas ainda não é o batismo com o Espírito Santo. Muitas pessoas entendem, irmão, que quando aceitam Jesus, elas já são batizadas. Pode acontecer, mas nem todas que aceitam Jesus são batizadas no mesmo momento. Eu mesmo não foi assim, e a maioria aqui também não. Mas pode acontecer de alguém já aceitar Jesus e já ser batizado com o Espírito Santo. Só que o que acontece? Há pessoas que creem que porque elas já aceitaram Jesus, elas já receberam o Espírito Santo na vida delas, o batismo com o Espírito Santo na vida delas. E isso é uma inverdade. Tem igrejas que creem assim. Tem igrejas que não creem no batismo no Espírito Santo. Eles creem nisso. E quando você recebe Jesus, você já recebe o batismo. Não, você já está batizado, você já recebeu Jesus. E não é assim. E eles não falam em outras línguas. E a evidência de que você foi batizado é falar em outras línguas. Todos os exemplos que a gente vê na Bíblia, irmão, todos que foram batizados começaram a falar em outras línguas. Pastor, mas eu rastejei a igreja todinha, eu subi, eu cantei, eu senti um poder do Espírito Santo muito grande. Mas você falou em línguas, irmão? Não, então você não foi batizado. Gálatas 3,14. Para que aos gentios, nós éramos gentios, amém? Viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Então como é que você recebe? Fala assim, o Espírito se recebe pela fé. Abram agora em Lucas, no capítulo 24, versículo 49. E Jesus falando: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Após ter morrido, ido ao inferno, ressuscitado, ele ficou mais 40 dias andando sobre a terra. E a Bíblia fala que ele apareceu de uma só vez para mais de 500 discípulos. E o que ele pregou nesses 40 dias foi a respeito do Espírito Santo. O que ele ficou falando nesses 40 dias para a igreja era para que eles esperassem, para que eles não fossem ainda pregar, para que eles não fossem ainda evangelizar, para que eles não fossem ainda expulsar os demônios, para que eles ainda não fossem fazer nada sem antes do alto fossem revestidos do poder, recebessem a promessa do Espírito. Então uma coisa que a gente vê, você vai ver isso em João 14, João 15, João 16, quando Jesus estava ressurreto, as coisas interessantíssimas que ele falou a respeito do Espírito Santo. Vocês lembram que lá em Lucas 16, 15 ele falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Só que agora ele fala o seguinte: não é para vocês ir ainda, espera. Atos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 7. Irmão, você sabe que Atos é a continuação do livro de Lucas? O primeiro capítulo de Atos é um resumo do final de Lucas, porque Atos e Lucas foram escritos pela mesma pessoa, por Lucas. Então o livro de Atos é a continuação do livro de Lucas. Olha só, Atos capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Isso aqui ele está falando a respeito do evangelho de Lucas, que ele escreveu.
fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Então Jesus estava falando o seguinte: vocês não vão, fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam a promessa do Pai, que é o batismo com o Espírito Santo. A promessa de Deus era o batismo no Espírito Santo. Versículo 6: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes: a vós não me compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, irmãos, Jesus está falando para eles o seguinte: vocês fiquem aqui, vocês só vão depois que vocês receberem poder. Não é para ninguém ir fazer a minha obra, não é para ninguém ir evangelizar, não é para ninguém ir pregar sem antes receber o batismo do Espírito Santo. Amém? Se eles fossem, eles não estariam aptos para isso. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Que quando Jesus falou isso para eles, Jesus foi assunto aos céus. Jesus havia aparecido para mais de 500. Só que no batismo, no Pentecostes, só havia 120. 380, não perseveraram. 380 não esperaram a promessa. Mas fato é, irmãos, que Jesus dá uma obra, dá um ministério após o revestimento do poder. Amém? Abram a sua Bíblia agora em Atos capítulo 2, versículo 32. Então Jesus mandou eles esperarem. Por que Jesus mandou eles esperarem, irmãos? Você sabe que quando Jesus manda eles esperar, aí tem pessoas que falam assim: não, eu estou esperando Deus me batizar, eu estou esperando o Espírito Santo, eu estou esperando, e fica esperando 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e morre sem o batismo. Vai para o céu? Vai para o céu. Ele foi selado. Quando Jesus fala para eles: eu quero que vocês esperem em Jerusalém, é porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado. Hoje o Espírito Santo já foi dado. Então hoje você não tem mais que esperar. Você já pode pedir a Deus o batismo, já pode buscar o batismo. Jesus falou lá a respeito daqueles que pedirem o Espírito Santo. Qual filho que pedir um pão, o Pai vai dar uma pedra? Então todos que pedirem, crendo, irmão, vão receber o batismo no Espírito Santo. Aí só que a gente fica: eu estou esperando Deus fazer alguma coisa, mas você não faz. Olha só o que está falando esse versículo, Atos 2, 32 e 33. Que quando Pedro vai explicar para o povo lá, ele continua nessa explicando: ora, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então Pedro está falando assim: havia uma promessa, só que Jesus só daria o Espírito Santo após ele ser glorificado. Nós lemos isso lá em João 7,39, que o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não fora glorificado. Só que agora aqui em Atos, Jesus já havia subido, já havia sido glorificado lá no céu. E aí ele foi glorificado, recebeu a promessa de Deus e derramou isto: as línguas estranhas, o batismo no Espírito Santo. Amém? Por isso que hoje nós não temos mais que esperar. Quem nasceu de novo, quem creu, já pode pedir a Deus o batismo com o Espírito Santo. Não tem que ficar esperando, você tem que pedir, você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Você tem que crer que o batismo com o Espírito Santo depende mais de você do que de Deus. Deus já fez a parte dele, agora você tem que fazer a sua. Nós temos que fazer a nossa. E muitos de nós, irmãos, que somos batizados, não temos usado essa ferramenta que Deus nos deu como nós deveríamos, porque a gente tem um entendimento errado também. A gente acha que falar em outras línguas é só no culto. Eu falo em outras línguas, mas só lá no culto, quando o pastor começa a falar.
Já viram, irmão, quando o pastor Gilmar começa a falar em língua, a igreja pega fogo? Todo mundo fala. Mas, irmãos, não é só na igreja que a gente deve falar em línguas. Paulo falou assim: eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Então você pode falar em línguas em qualquer lugar. Não é só quando o Espírito manifesta que você pode falar em línguas. Atos, o capítulo 8, versículo 14. Olha só, vamos entender isso aqui agora. Isso aqui também é muito interessante. Atos 8, 14 e 17. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que os de Samaria haviam recebido a palavra de Deus. Isso porque Filipe foi lá em Samaria. Eu falei domingo aqui sobre isso, que Filipe foi lá e a cidade, muitos daquela cidade receberam Jesus. Então, quando houve aquele mover, aquele avivamento em Samaria, o que a igreja de Jerusalém fez? Enviou Pedro e João para lá. E olha só, versículo 15: os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles havia ele descido ainda, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Samaria teve um avivamento, porém ninguém havia sido batizado com o Espírito Santo. Só que lá na igreja em Jerusalém eles ficaram sabendo, e falou para Pedro e João: vocês vão para lá batizar o povo. Desce para lá, impõe as mãos sobre eles para que eles recebam o batismo. Irmão, se o batismo no Espírito Santo fosse no tempo de Deus, vamos dizer assim, no tempo de Deus, no futuro, eles não teriam ido lá. Não, é no tempo de Deus. Deus, quando quiser, vai batizar eles. Não precisa de ir lá, não. Deixa eles lá. Deixa que Deus batiza eles lá no tempo do Senhor. Mas não foi. Eles ficaram sabendo que eles não haviam recebido e falou: vão lá, imponham as mãos sobre eles para que eles recebam o batismo do Espírito Santo. Porque lá ninguém recebeu. Não é no futuro, talvez, quem sabe, é já. Se você quiser receber o batismo do Espírito Santo hoje, você pode. Amém? Hoje você pode. Abram suas Bíblias em Gálatas, capítulo 3, versículo 1, versículo 5. Pastor, então o que falta para eu receber o batismo do Espírito Santo? Fé. Falta fé. Nós vimos que o Espírito Santo é dado mediante a fé. E fé, irmãos, ela vem pelo ouvir. Hoje você está recebendo uma palavra aqui, e essa palavra está gerando fé no seu coração. Eu ainda não terminei, mas eu sei que quando terminar você vai sair daqui com um pensamento completamente diferente a respeito do batismo do Espírito Santo. E isso gerou uma fé no seu coração para receber esse batismo. Talvez lá na sua casa você vai dobrar o seu joelho e vai receber o batismo lá. Você vai abrir sua boca e deixar o Espírito Santo gemer através de você com gemidos inexprimíveis, gemidos que não se podem expressar, e você vai falar em outras línguas. Gálatas 3, 1 a 5. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só isto quero saber de vós. Aí ele faz uma pergunta para os Gálatas: foi por obras da lei que recebestes o Espírito, ou pelo ouvir com fé? Paulo faz uma pergunta para os Gálatas, mas os Gálatas já sabiam a resposta, porque os Gálatas, irmãos, eles estavam misturando as coisas da lei com a graça. Eles queriam estar na graça, mas vivendo coisas do judaísmo, coisas da lei. E aí Paulo, exortando eles, fala uma pergunta para eles: eu só quero saber uma coisa de vocês: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Lógico que foi pelo ouvir com fé, porque Paulo ensinou da maneira como tinha que ser ensinado. Eles receberam com fé aquela palavra e receberam o Espírito Santo. Versículo 3: sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora acabareis? Será que padecestes tantas coisas em vão? Se é que isso foi em vão, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, acaso o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Irmãos, tudo que você recebe de Deus é pela fé. O batismo com o Espírito Santo você recebe com fé. Eu recebi porque eu estava buscando, eu queria. Então quando eu busco uma coisa é porque eu acredito naquilo. Ninguém busca uma coisa que não acredita. Todas as pessoas, irmãos, que foram até Jesus foram curadas. Por quê? Porque elas criam que Jesus poderia curar elas. Elas tinham fé para isso. Eu vou até Ele porque eu sei que se eu for, Ele vai me curar. Isso é fé. Agora, quando Jesus foi em um determinado lugar, muitos não receberam Ele ali. Em Hebreus capítulo 4, fala assim que a palavra foi pregada a muitos, porém não foi recebida com fé, e nada lhes aproveitou. Então, quando a palavra está sendo pregada e você não está recebendo com fé aquela palavra, muito pelo contrário, você está com o coração endurecido, e você não recebe aquela palavra,
aquela palavra de nada adianta para você. Talvez seja por isso que muitas pessoas não receberam o batismo com o Espírito Santo nas igrejas. Em todas as igrejas, não só no Brasil, mas no mundo todo, porque elas estão esperando o tempo em que Deus vai fazer. Só que Deus já fez a parte dele. Recebe-se, irmãos, o Espírito ouvindo, tendo fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra. Então não adianta você chamar a pessoa para receber o batismo. Irmão, eu quero te chamar aqui, vem cá você vai ser batizado agora. Mas se a pessoa não quiser, se ela não tiver fé, ela não vai ser. Abram em Atos capítulo 19, versículo 1 até o versículo 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Olha que Paulo faz uma pergunta, irmãos, para eles lá em Éfeso, porque ele viu alguma coisa errada naqueles crentes. Ele chegou lá na cidade de Éfeso, no meio dos crentes, mas ele percebeu que alguma coisa estava diferente. Ele falou: vem cá, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Ou seja, provavelmente Paulo não viu a manifestação de línguas lá. E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Então, irmãos, como é que você vai ouvir se você vai receber se você não ouviu? A fé vem pelo ouvir. Então eles não haviam ouvido, não haviam crido nisso, não sabiam nem que existia Espírito Santo. Tornou-lhes ele: em que fostes batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E ouvindo-lhes Paulo, e havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam, e eram ao todo uns 12 homens. Então Paulo foi explicar para eles o que era o batismo de João. Paulo perguntou: vem cá, vocês foram batizados em quê então? Vocês receberam o batismo com o Espírito Santo? Vocês receberam? Não, nós nem sabemos. Nós recebemos. O que vocês foram batizados? No batismo das águas, de João. Não, João batizou para arrependimento, em nome de Jesus. E eles, ouvindo a respeito daquele ensino, foram batizados no Espírito Santo. Amém? Ou seja, ouviram, creram e foram batizados na mesma hora. Aleluias. Agora, por que, irmão, será que eles não haviam ainda recebido o Espírito Santo? Eles falaram: porque nós não sabemos que existe o Espírito Santo. E isso aqui, irmãos, é uma coisa que, como eu falei, tem acontecido em muitos lugares. Muitas igrejas não pregam sobre o Espírito Santo. E isso é uma tristeza muito grande, porque o batismo no Espírito Santo, irmãos, nada mais é do que um revestimento de poder para se evangelizar, para fazer a obra de Deus. Então você recebe o batismo do Espírito Santo, recebe o poder, se edifica falando em outras línguas, as suas fraquezas vão saindo e você vai sendo fortalecido, como o hino que nós cantamos aqui hoje fala, né, que edificai-vos na fé, orando no Espírito Santo. A sua fé é edificada em Cristo, você é revestido de poder. Agora, lá não havia quem ensinasse sobre o batismo do Espírito Santo. Sabe quem que era que ensinava para eles lá? Apolo. Um pouquinho antes, aí no capítulo 18, olha só a respeito de Apolo. Capítulo 18, versículo 24 até o 26. Ora, chegou a Éfeso certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito. Está vendo? Ele era fervoroso de espírito, mas não era batizado. Olha só, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, conhecendo, entretanto, somente o batismo de João. Então você vê um homem que estava ali na frente da igreja de Éfeso, eloquente, falava muito bem, era instruído, tinha conhecimento da palavra, era fervoroso, ensinava com precisão, mas não conhecia o Espírito Santo. E olha só o que acontece no versículo 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, mas quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e lhe expuseram com mais precisão o caminho de Deus. Ou seja, ele estava ali cheio de eloquência, só que Priscila e Áquila ouviu ele falando, ouviu ele pregando, falou assim: está faltando alguma coisa. E aí Priscila e Áquila falam assim: ô Paulo, vamos lá em casa tomar um chazinho?
para a gente te explicar melhor algumas coisas sobre Jesus. Irmãos, a pessoa que não tem o batismo no Espírito Santo, muitas vezes ela pode ser eloquente, pode conhecer bem a palavra de Deus, pode falar bem, né? Pode ensinar bem, mas não tem unção. Todo mundo vai perceber que está faltando alguma coisa na vida daquela pessoa. Está faltando a unção de Deus, o poder de Deus, o revestimento de Deus sobre a vida dele, sobre a vida dela. E isso, irmãos, a gente percebe rápido. Por isso que o batismo com o Espírito Santo é algo tão importante na vida de um crente. Precisamos todos sermos batizados com o Espírito Santo. Precisamos todos da unção do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Jesus falou: vocês não vão enquanto não descer sobre vocês o Espírito Santo, enquanto vocês não forem revestidos do poder. Fiquem quietos, fiquem aqui, esperem até o momento da descida do Espírito Santo. Hoje a igreja precisa buscar o Espírito Santo mais. Eu sei que hoje essa palavra aqui, irmão, está sendo falada e está gerando alguma coisa dentro de você. Não é possível que a gente não vai sair daqui hoje com vontade de orar em línguas. Não é possível que você não vai sair daqui hoje com vontade de chegar na sua casa e orar, pegar seu carro, dirigir e orar. Porque você orando, irmãos, você é edificado. Talvez você tenha um problema sério na sua vida espiritual. Talvez você tenha uma fraqueza muito grande que você não consegue vencê-la. Comece a orar. Comece a orar em outras línguas. Você vai se edificar. Você vai se fortalecer. O Espírito Santo vai te capacitar. E você, irmãos, onde tinha fraqueza, agora vai haver força na sua vida. Talvez você é uma pessoa que não consegue largar a mentira, mas comece a orar em línguas. E a mentira vai sair da sua vida e Deus vai colocar a verdade dele. Eu não sei qual é a fraqueza que você tem, mas eu sei que, irmãos, que orando em outras línguas eu vou vencer isso. Não é pela minha força, é pela palavra de Deus, é pelo Espírito de Deus. Você pode ser cheio do Espírito Santo hoje, basta você crer. Você não precisa esperar, você não precisa um momento. Não, vai para o seu quarto e começa a orar e fala em outras línguas. Deixa o Espírito Santo te impulsionar. Receba na sua casa, no seu quarto. Entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta, irmão, e vai receber o batismo com o Espírito Santo. O Lênin foi batizado esses dias lá no centro de Goiânia, dentro do carro dele, porque recebeu uma palavra e creu na palavra. Foi ou não foi, Lênin? E você, irmão, que só fala em língua de vez em quando, você não sabe o que você está perdendo. Não tem lugar, irmão. Não é na igreja, é em qualquer lugar. Amém? Vamos ficar em pé? O ensino de hoje não foi para você, não foi para nós entendermos os tipos de oração em língua, não. Nós podemos, todos, a igreja pode ser batizada em qualquer momento, que não é preciso ficar esperando anos. Você pode ser batizado hoje. Amém? Que o Espírito já está disponível para todos nós. Deus, obrigado pelo Senhor derramar o teu Espírito Santo sobre a igreja, pelo Senhor nos disponibilizar esse recurso que é falar em outras línguas. Isso não é, Deus, apenas um enfeite para a vida do crente. Não, isso é uma ferramenta espiritual. E essa ferramenta, Deus, deve ser usada por cada um de nós. Pai, que a tua palavra entre nos corações, que a tua igreja, Deus, possa compreender, possa acreditar, possa ter fé, Deus, que o teu Espírito Santo está disponível hoje para todos, que é a tua vontade que sejamos batizados hoje. O tempo já chegou, o tempo é hoje. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te adoramos e nós cremos, Senhor amado, no revestimento do poder através do Espírito Santo na vida de cada um que aqui está. Sim, Deus, nós queremos, nós buscaremos, nós ó Pai, disciplinaremos a falar em outras línguas, a orarmos em outras línguas, em todos os lugares, não é só na igreja. Pai, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso carro, na moto, em cima da bicicleta, na padaria, em todos os lugares nós podemos falar em outras línguas, na fila do banco. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a tua igreja se desperte, que a tua igreja, Pai, possa buscar mais e mais do Senhor, ser edificados pela tua palavra, pela verdade do Senhor. A tua vontade é estabelecida nas nossas vidas, a tua vontade é estabelecida nas nossas vidas. Nós te louvamos, Deus, nessa noite, nós te adoramos e nós bendizemos ao Senhor, que a tua unção seja derramada e liberada sobre todo o povo. Em nome do teu Filho Jesus, nós te louvamos, Deus. Amém.